negócio, Pedro inimigo das finais, aí esquece que para ter final lá para o seu queridinho decidir, teve gol do Pedro, no meio do monte de gol do Pedro no meio do caminho. Sem os gols do Pedro não tinha final. A questão é o seguinte, o Vitor Reis jogou algumas partidas pelo Palmeiras e foi vendido por 37 milhões de euros para o Grupo City. O João Vitor não joga nunca, vai vender por quanto? Um cara que mal jogou no profissional. Né? Então, vai vender por quê? Para ter 10% de uma venda futura? 20%? Não. Acho que é pouco. Se o jogador é tão bom como o próprio dirigente fala em entrevistas, por que ele não pode dar um retorno técnico? Esse rapaz fez ontem 19 anos. 19 anos. Por que ele não pode dar retorno técnico ao Flamengo, jogando algumas partidas, né? E depois ser vendido? Ah, mas chegou o Vitão. Gente, é jogo que não acaba mais. Dá para todo mundo jogar. Por exemplo, se você tiver os 5 zagueiros em condições, Léo, Danilo, que é veteraníssimo, né? E Vitão, mais o João Vitor, você não vai sobrecarregar o Léo Pereira para ele jogar 800 jogos como jogou na reta final do ano passado. Exatamente. Você não vai depender de botar o Danilo quando não é o melhor cenário. Com tantos jogos, se você tiver 5, você melhor ainda nessa questão da zaga. E a zaga é fundamental, porque o Flamengo constrói a partir dos zagueiros. Então, se tem um outro zagueiro jovem adaptado, por que não? Vai jogar agora as partidas iniciais do Carioca, né? Tem uma boa oportunidade de observar o rapaz. Pô, vender se for uma proposta sensacional, mas não vai ter. Dificilmente vai ter. Com a baixa quilometragem dele no time principal, a probabilidade de uma venda excepcional é muito pequena. É muito pequena. Eu acho que o João Vitor não está na situação do Otávio. O Otávio que foi lá para Portugal, já foi negociado, já rendeu até um dinheiro ao Flamengo. O Otávio não era utilizado e não tinha bom desempenho e tal. Não era um jogador em que se depositava muito. E evoluiu em Portugal, que bom, né? O João não, é um jogador de um outro patamar, e segundo o próprio Boto me disse, eu publiquei isso na rede social semana passada, já foi procurado por alguns clubes de fora. Bem, se ele já está despertando interesse sem jogar, pela observação do que ele fazia na base, então por que não trabalhar melhor o relançamento dele, que vai ser agora contra o Bangu dia 14, né? Creio eu. O caso do Iago é que eles acham que o Iago tem outra característica que não se encaixa tanto. O Iago é um zagueiro menos construtor, digamos assim, né? Aquele capacete, aquela bota, ele não usa. É um zagueiro mais viril, de força, né? É um outro estilo. Então, eles não. O departamento de futebol não aposta no Iago, aposta mais no João Vitor. Lembrando, no ano passado, o João Vitor não foi para a seleção sub-20, a pedido do Flamengo, para viajar aos Estados Unidos na pré-temporada que o Flamengo fez lá. O Iago não, pode convocar, pode levar. O Flamengo pediu. Ou seja, o escolhido do departamento de futebol, não é só do Felipe Luiz, é do Boto também, do departamento, é o João Vitor. Agora, o cara ficou o ano inteiro treinando profissional, não foi bem em 2 jogos, um deles tendo que cobrir o Emerson Royal, né, que estava contra o esporte, se botasse ali o Beckenbauer, ele ia sofrer, né, para fazer as coberturas do Emerson Royal, fazendo bobagem atrás de bobagem, né, só errando tudo, aquele Léo Pereira do esporte diabrado, né, que ele tem rolando em cima dele. E o João Vitor tendo que fazer ali a correção. Claro que o garoto entrou na fogueira. E depois contra o Fluminense, acho que foi consequência. Muito nervoso, claramente nervoso. Aí o Rossi faz aquela bobagem. Se o Rossi deixa a bola sair, não tem o gol do Fluminense, arrancou a bola, passou, acabou. Mas não, ele fez a lambança, né? Aí vai na conta do menino também. Né? E outra coisa, eu não vi a torcida do Flamengo pegar no pé dele pesado, não. Reclamação e tal, mas não foi assim. E quem viu, como o Boto viu, o Wesley dar a volta por cima, é impressionante que não pense a mesma coisa, ou não demonstre pensar o mesmo sobre o João Vitor. Sabe? Enfim. E eu vou ser bem sincero, a fala do Boto pro Mauro, né? Quando o Mauro, eu acho que o Mauro, parabéns, Mauro, que eu acho que o jornalismo é isso, você fazer perguntas que incomodem assim e que não tem muita resposta, que é quando questionado sobre o valor do Vitor Reis, né? Que o Vitor Reis saiu, era uma promessa igual, e não surpreendentemente, a informação que começa a sair do Flamengo é que empresários, né, ou quem cuida da carreira do João Vitor, que o João Vitor teria pedido para sair. Para mim, isso não é à toa que está saindo, porque já é justificando valores que provavelmente vão ser, provavelmente não, obviamente, vão ser muito abaixo do que era prospectado para o João Vitor e muito abaixo, né, do que foi o Vitor Reis. Então já começa, quando o jogador está insatisfeito, fazer o quê? Para mim ali já estão meio que preparando a cama. Mas enfim, vamos ver cenas dos próximos capítulos. O Flá falou,
Pedro Pipoca, inimigo das finais. Caio Jorge, muito melhor. Eu lembro do Caio Jorge fazendo gol em várias finais, e que eu me lembro, Copa do Brasil, Pedro foi o que fez o gol do título do Flamengo, né? Que foi para os pênaltis, mas o gol do Maracanã é do Pedro. Então, enfim, Gabizete. Isso aí você sabe qual deve ser o perfil, né? Eu falei baixo aqui, mas... Esse negócio, Pedro inimigo das finais, aí esquece que para ter final lá para o seu queridinho decidir, teve gol do Pedro, no meio do... monte de gol do Pedro no meio do caminho. Sem os gols do Pedro não tinha final. Hat-trick na Argentina contra o Vélez numa semifinal não é nada. Não vale de nada. Né? E na Copa do Brasil, gol de bicicleta contra o Atlético Paranaense também. Se não sai aquele detalhe, gol ali, ia ser um Deus nos acuda para conseguir esse né? classificão ali. Poderia ir para os pênaltis e ser mais difícil e tal. Cara, assim, ficar desvalorizando o Pedro por causa desse tipo de coisa, assim. E esse ano, por exemplo, ficou fora do... Fez de tudo para jogar a final de Libertadores, mas se lesionou. Né? Então, assim, e o jogo que decidiu o Campeonato Brasileiro, de certa forma, foi a melhor atuação do Pedro com a camisa do Flamengo. Resolveu o jogo contra o Palmeiras ali. Quem garante que ele bem não seria decisivo também lá em Lima? É que estava lesionado. Fazer o quê? Né? Mas, assim, diminuir a história do Pedro... Quando comparam ainda com o Gabriel, o Gabriel fez os gols em final, né? A gente pode discutir. Agora, o que Caio Jorge resolveu na vida? O que Caio Jorge decidiu na vida para falar sobre essa coisa de querer comparar com o Pedro? É brincadeira. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora e já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.